Olá, olá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta com mais um Empower Connection. Hoje, sexta-feira, 23 de outubro de 2020. Eu, Luiz Pedroso, falando de Porto Alegre, Vera Galante de Brasília, Rogério Schmidt de São Paulo. Alô, gente. Oi, gente. Olá, olá. Como padrão, né? Se você ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, curta, comenta, compartilhe, nos auxilia a levar a mensagem mais longe. Gente, uma semana um pouco agitada, ao mesmo tempo sem grandes eventos, mas tivemos, para começar a conversa, né, a aprovação do Cássio Marques para o STF. O que a gente pode comentar em cima disso? Então, foi uma semana sem grandes eventos. Teve uma pequena tretinha aí que a gente vai falar no final, né, eu acho. Mas foi uma semana, na verdade, assim, como a gente está em campanha eleitoral, né, então a Câmara e o Senado reduziram bastante aí o ritmo de reuniões. O presidente também não baixou nenhuma medida provisória essa semana. Então, no Congresso, o único fato relevante foi a aprovação, né, do ministro Cássio Marques para o Supremo, né, confirmando aí todas as expectativas. Eu só queria fazer justiça ao Senado. Na verdade, não foi só a aprovação da nomeação do Cássio, né? O Senado aprovou aí nada menos do que 8 novos diretores para agências reguladoras, aprovou também o novo membro do TCU. Então, foi um esforço concentrado lá que eles fizeram, que foi bastante produtivo, né? A aprovação do Cássio Marques foi por um placar muito folgado, né? Foram 57 votos a favor no plenário, somente 10 contrários, né? Uma votação até superior a que o Alexandre de Moraes, por exemplo, tinha conseguido, né? Em março de 2017, no governo Temer. Então, o Cássio Marques já foi até nomeado oficialmente agora pelo presidente Bolsonaro como o 11º membro do Supremo. Então, acabou sendo um processo bastante tranquilo, né? Que mostra uma certa maturidade, Rogério, na minha opinião, do governo Bolsonaro nos últimos meses em relação a algumas questões do funcionamento da política no Brasil. Ou seja, foi ou bem assessorado ou começou a entender um pouco melhor o que precisa ser feito como presidente, né? Então, aquelas conversas e reuniões e cafés da manhã, que acabou virando evento de dia inteiro, funcionaram. A aprovação ela foi folgada. E sem muito problema com relação à imprensa, que também é outro fator importante, considerando o governo Bolsonaro. Agora, não temos ilusões também, né? Quer dizer, esse placar aí folgado, ele, na verdade, é um padrão, não é, que acontece, de modo geral, na nomeação dos ministros do Supremo, né? Até o PT, os partidos de oposição, apoiaram a indicação, né? Isso não quer dizer que o Bolsonaro hoje tem 57 votos no Senado, né? Tá bem longe disso, né? Mas, de qualquer maneira, diferente do que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que também está passando por um processo aí de nomeação de uma nova juíza para a Suprema Corte, né? Lá o processo é bem mais tenso do que aqui, né, Vélez? Eu acho que realmente é uma sabatina, né? Aqui são perguntas de praxe que não chegam a alterar muito o resultado. Ele é nomeado, ninguém esperava que ele não fosse, quer dizer, ele foi indicado, ninguém esperava que ele não fosse nomeado, todo mundo sabia que seria. A dúvida que a gente tinha, sempre teve, foi de qual seria o placar, né? Mas que ele seria nomeado, isso aí não tem a dúvida. O problema eu acho que a palavra que define é sabatina ou falta de, né? Então, eu acho que é mais um processo para inglês ver que nós temos. Basicamente, é isso. Protocolar. Foi uma sabatina relativamente longa, né? 10 horas na CCJ, mas a comparação nos Estados Unidos, por exemplo, as sabatinas duram uma semana, né? Sim.
Então, e a votação no plenário foi no mesmo dia, né? Quer dizer, começou de manhã cedinho a sabatina na CCJ e no finalzinho da tarde já estava votando no plenário. Então, fast track aí que... É recorde. Aproveitando o gancho, Rogério, eleições nos Estados Unidos também. Ontem um dia muito importante para essa corrida eleitoral. Vera, debate ontem. O que a gente pode tirar e como que andam as eleições? Olha, eu fiquei surpresa porque começou o debate muito civilizado. Quer dizer, antes de falar qualquer coisa, quem venceu o debate foi a moderadora. Realmente moderou, foi firme, impecável. Então, agora voltando aos dois candidatos, né? Deixando a Vitoriosa de lado um pouco, os dois candidatos. Começou com uma moderação atípica. Todo mundo respeitando os 2 minutos e tudo, até os 40 minutos. Aí, a moderadora realmente teve que moderar. Aliás, dá broncas. Mas aí perdeu-se um pouco a compostura. O presidente Trump, segundo o Washington Post, de 25 pontos que eles levantaram, pontos importantes, em 23 deles ele citou dados falsos, fatos falsos, ou aumentou exageradamente algum dado ou fato. Então, ele não apresentou muita coisa de novo. O vice-presidente Biden, ele não apresentou muita coisa nova, ele só esclareceu a posição dele quanto a fracking, xisto, ele esclareceu algumas coisas. Não se tocou na Suprema Corte, que eu achei interessante, porque eu acho que teria sido, assim, na minha aposta, seria uma das primeiras questões que entrariam no debate, não entrou. A moderadora... Eu acho, né, Vera, talvez no fato deles não terem tocado nesse assunto, sinaliza que também já é um processo lá, já são favas contadas, né? Não, eu acho que o problema é se o Biden vai aumentar o número de ministros. Ok. Entendeu? Não, a Amy Coney Barrett, ela está... Já mandou passar o terno. Sim, o terno não, né? Mas então, fazer um vestido longo, mas então, no caso... Não teve grande surpresa, quer dizer, essa foi uma surpresa, o packing, né? Aumentar o número de ministros ou de juízes. No final da entrevista, estava difícil, porque aí perdeu a compostura de vez. O presidente Trump, muito agressivo, fazendo acusações quanto à reputação do filho do Biden, que não são comprovadas, aliás, já foram negadas, inclusive. Biden estava nervoso, começou a gaguejar, o que não é de se estranhar, porque ele é gago, mas ele começou a ficar um pouco incoerente. Ainda bem que isso aconteceu bem no final, que não chegou a prejudicá-lo muito. Eu acho que ninguém perdeu e ninguém ganhou. Foi um debate meio insosso. Eu também não espero assim grandes oscilações, né, nas pesquisas, por exemplo, depois desse debate. Agora, claramente, você vê que o Trump é um cara mais preparado. Ele é o melhor debatedor do que o Biden, né? O Biden me parece ser uma liderança muito, para usar a terminologia do Weber, do Max Weber, né? Racional, legal, né? O Trump é aquela liderança carismática que sai chutando a porta. E o que me chamou muito a atenção é que a gente sabe que é uma eleição que vai ser decidida nos swing states, né? Sim. E o Trump, quando tentou colocar o Biden na parede sobre a questão da substituição da matriz energética, né? Tirando o petróleo, trocando por fontes alternativas de energia, solar. Ele falou, olha, o Biden, ele olhou para a Câmara, o Trump falou, olha, você é eleitor do Texas, você é eleitor da Pensilvânia, você é eleitor do Ohio, né? Olha aí, o Biden está querendo tirar o emprego de vocês, né, que são estados que têm um setor de óleo e gás muito, muito forte, né, gera muitos empregos, né? Foi isso que mais me chamou a atenção, assim, todo o debate.
Certo. Agora aí nós vamos divergir numa coisa. Eu não acho que o Trump seja um debatedor, ele é um batedor. Estamos de acordo, né? Ele não deixa passar e ele agride. Então, se não tem, ele bate. Os swing states, realmente, isso que as pessoas têm que entender, são aqueles estados pêndulos, geralmente são pequenos, geralmente são agrícolas, que decidem as eleições. Então, é nesses que eles concentram. Então, ninguém cita a Califórnia, mas todo mundo vai citar o Ohio. Entendeu? Quer dizer, é uma coisa... Bom, Texas é um estado grande, então ele não cabe na categoria. Mas são esses estados menores que são os que decidem a eleição, né? Outra coisa interessante que eu queria só chamar a atenção antes disso, só um fato. Até hoje, são 47,1 milhões de pessoas que já votaram antecipadamente. Essas pessoas ainda não estão divididas por estado, então a gente não sabe nada. Aonde que vieram esses votos? O que eu destacaria do debate de ontem, principalmente das partes que eu assisti, não consegui assistir todo e não deu tempo de revisar todo ele, mas é que não teve nenhum grande fato novo, não teve nada que fosse impactar ou influenciar o resultado das eleições. Então, os dois mantiveram o que vem fazendo durante toda a campanha, né? O Trump com algumas acusações ao Joe Biden, direta e indiretamente a corrupção, a receio de aumento da insegurança do país, e o Biden falando da má gestão do Trump e todas as barbaridades que aconteceram e seguem acontecendo e saindo da boca do Trump, enfim, nada de novo. E aí eu já vou pegar para mudar de novo o assunto, para a gente fazer uma reviravolta e voltar para as eleições municipais aqui no Brasil, que começam a ter alguns cenários de pequenas reviravoltas, né? E aí eu acho que é interessante dois destaques, que um aqui é em Porto Alegre e o outro em São Paulo. E a gente conversou brevemente com o Cláudio Couto na semana passada sobre isso. Porto Alegre com a Manuela Dávila e o PCdoB à frente das pesquisas ainda e com um distanciamento interessante em relação ao segundo e terceiro candidatos. E o crescimento ainda não tão representativo nas pesquisas, mas já é o candidato com mais menções e compartilhamentos nas redes sociais, o Boulos, em São Paulo. Eu acho que das grandes capitais são essas que eu traria assim como não reviravoltas, mas que nos trazem para um cenário diferente daquele que nós vimos nas eleições de 2018, com um retorno ou com um crescimento da esquerda, centro-esquerda. Aí a gente teria que entrar num debate um pouco mais longo e não é aqui o momento. Fora isso, eleições municipais, Rogério, você está querendo também fazer um comentário, né? Tô sim, Luiz. A gente tem falado mais da eleição americana aqui nos nossos programas, né? Mas a eleição municipal também está chegando, né? Dia 15 de novembro, então estamos a menos de um mês aí do processo, né? Eu queria comentar rapidamente, Porto Alegre eu não conheço tanto, mas a situação do Rio de Janeiro e de São Paulo, né? São os dois maiores colégios eleitorais que eu tenho maior familiaridade também, por razões pessoais, inclusive, né? É interessante, né? Porque agora está começando a sair pesquisa, toda semana tem 2, 3 pesquisas, os grandes institutos também já voltaram a fazer pesquisa presencial e tal. Eu só queria chamar a atenção um fator em comum, tanto no Rio como em São Paulo, que é a correlação entre a avaliação dos atuais prefeitos, né, e a corrida eleitoral, né? E aí são quadros bem diferentes, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito Crivella, ele tem só 10% de ótimo e bom nas pesquisas, né? E se você for olhar aí as pesquisas de intenção de voto, né, no Datafolha ele aparece com 13% de intenção de voto, né, que é um número bem próximo da avaliação que ele tem nas pesquisas, né? Agora, é um número muito ruim, né? Quer dizer, com esse percentual aí de 10% de aprovação, o Crivella
não só está bem atrás do Eduardo Paes, né, que é o líder das pesquisas, como já está havendo ali a aproximação da Marta Rocha e da Benedita da Silva, né, que já embolaram ali com ele na segunda posição. Né? Se você compara com São Paulo, né, em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, que também é candidato à reeleição, tem 31% de ótimo e bom nas pesquisas. Né? E essa semana até ele já conseguiu aparecer aí à frente do Russomano, né? Que era aquele candidato que sempre larga na frente na campanha eleitoral para São Paulo. Né? O Bruno Covas está com 23% de intenção de voto. Então, eu acho até que ainda tem espaço para ele crescer, né? Porque se ele tem 31% dos eleitores que avaliam a gestão dele como positivo, ele está com 23% de intenção de voto, eu provavelmente até apostaria aí num crescimento adicional dele, que a essa altura do campeonato já é figurinha carimbada no segundo turno, né? Bem diferente do Crivella. Né? Então, mostra a importância de fazer uma gestão bem avaliada para ser protagonista, né, na sucessão. Em Porto Alegre, eu vi aqui rapidamente, o Luiz me corrija se eu estiver errado, né? Mas o atual prefeito está com só 14% de avaliação ótima e boa, né, nas pesquisas, que também é uma taxa, né, extremamente ruim, o que significa que ele não vai ser reeleito, qualquer pessoa que ele apoie não vai ser também competitiva, né? Nas conversas de bar aqui em Porto Alegre, que se fala que o Marquesan Júnior, que é o atual prefeito, ele está no lucro, porque o processo de impeachment contra ele na Câmara dos Vereadores não está andando. É basicamente isso. O que não é diferente do Rio, né, Rogério? Então, assim, o Crivella, na verdade, ele está no lucro por estar conseguindo completar o mandato numa cidade que é caótica como um estado de um modo inteiro, de um modo geral. O Crivella e o Marquesan são o que os americanos chamam de lame duck. É o pato manco. Quer dizer, tem ali um mandatozinho para cumprir ainda, mas não vai ser protagonista da eleição. De nada. E fica aqui a minha lição de casa para o próximo programa. Eu quero dar uma estudada nessa semana de como que andam as eleições na região norte e nordeste do país. Que acaba que eu, por exemplo, estou concentrado aqui muito mais e não tenho esse panorama geral e acho que é importante. Vamos ver se consigo trazer um comentário adicional para a semana que vem. E uma outra coisa que ficou muito evidente essa semana foi a vacina, a questão da vacina do coronavírus e os conflitos e debates gerados em cima dela. Acho que para a gente encerrar o programa é um bom tópico, hein, Vera? Pois na verdade, o coronavírus, desde o dia que nós fomos apresentados a ele, é um problema político. Sempre foi político. A prevenção da pandemia, tudo sempre foi político. E a vacina não está sendo diferente. Ela é política aqui, vou voltar para os Estados Unidos, ela é política lá também. Quais são os laboratórios que estão produzindo, quem que faz, quem que não vai, qual é a preferência do presidente, qual é a preferência dos governadores e qual o estágio de avanço. Uma vacina não é produzida de hoje para amanhã, mas existe um interesse mundial por uma rapidez na apresentação da vacina, porque previne imuniza grande parte da população e pode conter a pandemia. E a economia volta ao normal, tudo volta ao normal, as escolas voltam e tudo, grande prejuízo é suprido. Agora, que ela é política, como nós estamos assistindo agora a batalha aqui pela vacina Sinovac Butantan. Né? Exato. Teve essa disputa aí entre o presidente Bolsonaro e o governador João Dória, né? Mas, assim, esse episódio é que nem a história do dólar do senador que foi pego semana passada com dinheiro na cueca, né? Quer dizer, dá muita manchete do jornal, tal, mas depois o assunto envelhece rapidamente. Né? Hoje ninguém mais está falando já do senador do dólar na cueca, pediu licença,
do Senado, morreu o assunto, né? Exatamente. Provavelmente é o que vai acontecer também com essa discussão aí. Eu acho, mesmo suspeito, que o presidente Bolsonaro vai acabar sendo obrigado a se ajustar aí a demanda, né, pelo início do processo de vacinação. Pois é. Então, para a semana que vem, eu quero ver como é que os governadores e os secretários de saúde vão se portar com relação a isso, porque existe, inclusive, a ameaça de entrarem na justiça. Então, nós vamos assistir mais uma vez a judicialização de uma coisa que não deveria ser judicial. Já tem alguns partidos políticos também que já entraram no Supremo, né? Enfim, vai ser uma questão interessante para acompanhar de fato, né? Já com o Supremo agora já completo novamente. Né? Completo novamente. Com a sua composição, né? A partir da semana que vem. Maravilha, gente. Então, desejo aos dois e a todos que nos acompanharam até aqui um ótimo final de semana e voltamos na próxima sexta-feira. Com certeza. Bom final de semana a todos. Tchau, gente. Bom final de semana.